Olá meninas, tudo bem com vocês? Quem assistiu o nosso primeiro vídeo de devocional resumido lá no YouTube, acompanha agora esse segundo vídeo de devocional. A gente tem feito, como eu falei no primeiro vídeo, a gente tem se reunido todas as terças-feiras, 8h30 da manhã, pelo Google Meet. Eu criei um grupo no WhatsApp, que daí você entra com um link no grupo do WhatsApp, e lá a gente tem postado algumas coisas um pouco mais diferentes do que das redes sociais. Então, quem tem acompanhado no Instagram tem visto que eu tenho reunido com as meninas todas as terças-feiras, 8h30 da manhã, pelo Google Meet, e as que fazem parte desse grupo do WhatsApp, porque eu só envio o link por ali pelo grupo. Então, já estamos no terceiro encontro, vamos para o quarto encontro devocional e eu tô fazendo um resumo dessas devocionais. E hoje a gente vai fazer um resumo da segunda devocional que nós estudamos. A gente tem falado sobre Davi. Então, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai ver que é uma história anterior a essa que a gente vai fazer hoje. A gente tem falado sobre Davi, tudo que ele tem passado nesses últimos momentos dele. Então, hoje a nossa devocional vai ser em 2 Samuel 22. Eu não vou ler, então você pode pegar, pausar esse vídeo agora, correr lá, dar uma lida na Bíblia, ler sobre o que está passando esse momento de Davi em 2 Samuel 22. O título desse livro é Cântico de Louvor de Davi, ou tem outras versões que falam Cântico de Davi em Ação de Graças. Então, só para a gente se atualizar, só para você se atualizar aqui comigo, Davi está enfrentando uma grande crise pessoal na vida dele. Na nossa devocional anterior, vocês viram que Absalão roubou o trono do pai, né? Conspirou ali com alguns amigos de Davi próximo e roubou o trono de Davi, o próprio filho Absalão. E aí, Davi tá passando por esse momento porque Absalão foi morto e Davi tá enfrentando uma crise muito grande interior por ter tido um filho morto. Então, Davi chora muito, tem chorado muito e o povo tá questionando a Davi por que ele tá chorando. Porque Absalão foi traidor. E mesmo assim, Davi tá chorando pela morte do filho que traiu. Então o povo está questionando isso, dizendo: ah, Davi nos abandonou, Davi prefere o filho traidor do que a gente que lutou a causa dele. Então ele está passando esse momento pessoal agora, esse momento de crise. E nesse momento ele foi repreendido por Joabe. Joabe repreendeu, falou: escuta aqui, Davi, você está chorando por algo que você pediu a Deus que retomasse, o seu trono. E agora você está aqui e não está reinando, você se entregue à sua depressão. E aí também Davi nesse momento está passando uma consequência do reinado de Saul. Ele está enfrentando os gibeonitas, fruto do reinado de Saul, e ele já tinha conquistado e os gibeonitas estavam ali querendo derrotar ele, nossa, tá derrubando ele, e ele tá dessa forma no Senhor. Ele tá dessa forma diante do Senhor, totalmente bagunçado nas suas emoções, medo, angústia, e a gente falou na devocional passada sobre isso. E aí, dentro de 2 Samuel 22, eu queria destacar para vocês os versículos 2 a 8. Então, de 2 a 8, ele coloca assim, ó: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. O meu escudo é o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Eu sou salvo dos meus inimigos. As ondas de morte me cercaram. As torrentes de destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram. As armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Então, queridas, olha Davi nesse momento de angústia, como a gente falou na devocional passada, ele sabia a quem ele recorria.
E ele conhecia e sabia das suas fraquezas. A gente falou na primeira devocional. Davi, ele se conhecia. Ele sabia quais eram as suas fraquezas. O segundo ponto de Davi é que ele conhecia a Deus e tinha intimidade com Deus. Davi sabia bem quem era o Deus que ele servia. E Davi, o terceiro ponto de Davi é que ele era humilde. Davi tinha humildade em reconhecer os seus erros. Quando Davi errava e ele era confrontado pelos seus servos, os sacerdotes, rapidamente ele se via, ele se reconhecia naquele pecado. E o quarto ponto de Davi é que ele tinha um coração adorador. Independente, o louvor estava sempre nos lábios de Davi. Independente de toda a situação que Davi passava, ele não deixava de louvar a Deus e de engrandecer o nome de Deus. E hoje eu queria falar sobre uma outra característica de Davi. Então, se você tiver um papel, uma caneta, anota aí que vale a pena. Davi, além de que ele se conhecia, sabia suas fraquezas, ele conhecia a Deus, ele era humilde e tinha um coração adorador, Davi era temente a Deus. Davi reconhecia a sua imperfeição, mas o seu coração, ele era profundamente temente a Deus. Ele tinha dentro dele esse compromisso de fazer a vontade de Deus. Ele tinha tanto isso dentro dele que ele esperava sempre no Senhor a resposta. O pecado de Davi rodeou ele até o seu leito de morte. No leito de morte, a gente vai ver vários acontecimentos ainda na vida de Davi. E para você entender o tamanho do conflito familiar de Davi, a gente vai ver que no leito de morte dele, se você ler, ele não tinha ninguém ao lado dele. Tanto é que os seus servos tiveram que chamar, a Bíblia relata isso, tiveram que chamar uma mulher, uma jovem donzela para aquecer, uma mulher sunamita, Abisaque. Nos últimos dias de vida dele, Abisaque foi a que ficou do lado dele na cama, deitado, aquecendo ele, porque ele não tinha ninguém na volta dele. E antes de Davi morrer, Davi ainda precisou enfrentar mais um conflito familiar, que partiu de outro filho dele, que dessa vez foi Adonias. E ainda a Bíblia fala da aparência de Adonias. Absalão também tinha uma aparência que parava o trânsito, sabe? Aquela aparência, todo mundo olhava para Absalão e via um rei. E Adonias era a mesma coisa, a aparência dele. Mas Deus não vê a aparência, né? Deus vê o coração. Foi assim com Davi, assim que Davi foi escolhido rei, foi dessa forma. Deus ainda falou para Samuel, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. E a Bíblia fala da aparência de Adonias e da arrogância de Adonias, que eram a mesma de Absalão. E nesse quesito de pai, a gente viu que Davi falhou várias vezes e falhou de novo nesse momento. Ele não teve pulso, ele não foi um pai que soube se colocar, ele se omitia. E então, assim, nesse momento de velhice, para que você entenda o contexto, Adonias viu que Davi estava morrendo. E Adonias olhou assim, eu sou o filho mais velho de Davi, então eu vou já ajeitar as coisas aqui com alguém e já vou me tornar rei. Então, Adonias aproveitou dessa debilidade de Davi, pediu apoio de amigos próximos de Davi, Joabe e o sumo sacerdote Abiatar. Se você ler em 1 Reis 1:7, você vai ver que eles foram cúmplices de Adonias nessa trama. Então, Joabe, aquele que repreendeu Davi lá atrás, antes, quando Absalão morreu, foi esse que agora conspirou contra Davi. Sabe, queridas, Adonias vinha lembrar Davi que ele não ia ter paz dentro da sua casa até no seu leito de morte. E por consequência de o quanto Davi falhou com o pai, ele colhia os frutos dele nesse momento e estava colhendo agora. Mas o impressionante nessa história de Davi é que Deus sempre levantou alguém a favor de Davi. E nesse momento, Zadok e Natã
foram que não apoiaram a conspiração de Adonias e foram a favor de Davi. Então, eles foram lá, e se você pode ler isso em 1 Reis 1:11 até o 1 Reis 1, do versículo 11 até o 50, que daí fala bem a conspiração de Adonias. Então, Natã e Zadok foram conversar com Betseba, falando do que estava acontecendo, e aí Betseba correu falar com Davi para que passasse o reino a Salomão. E aí acontece realmente isso. Só que o mais lindo é que Davi tinha plena certeza que era Deus quem lutava a causa dele. Era Deus quem lutava pelo seu reino, porque o reino não era de Davi, era de Deus. Então, Deus já tinha prometido a Davi essa dinastia eterna. Então, Davi ficava muito tranquilo nessa situação. E Jesus Cristo a gente vê que é o grande filho de Davi. Então, para você entender toda essa história de Davi, a gente já falou na devocional passada, o quanto ele tinha certeza dessa aliança de Deus com ele. E em 2 Samuel 23:5, ele coloca que é assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois foi ele quem fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Então, Davi tinha isso muito, muito convicto dentro dele. Então, todos os problemas externos da vida de Davi entristeciam ele, mas não abalava a fé dele. Não abalava o temor que ele tinha no Deus que ele servia. E ele tinha isso muito claro, porque era isso tudo que ele queria. Essa era a vitória dele. Ele sabia que Deus faria isso por ele. Então, só para nós fechar assim, um pouco da história de Davi, Davi reinou sobre Israel, foram 40 anos de reinado. 7 anos foi em Hebron e 33 em Jerusalém, quando ele passa o reinado para Salomão. E aí isso tá em 1 Crônicas 28, que Davi vai apresentar Salomão como novo sucessor dele, mas esse assunto a gente vai deixar para nossa próxima devocional. Então, para concluir, Davi sabia que não era aqui o reino dele. Davi sabia que a dinastia dele era eterna, através da pessoa de Deus. Deus já havia prometido isso na vida dele. Então, para Davi era muito fácil descansar em Deus, até o ponto de às vezes as pessoas olharem para ele e achar que ele era até meio complacente, meio, sei lá, explicar assim, desleixado com essas coisas pessoais, que ele não ia, não lutava, não reivindicava, porque ele confiava em Deus. O foco dele, todas essas questões familiares, todas essas questões políticas que envolviam o reinado de Davi, não tiravam o foco de Davi, que era Deus. Não tirava o foco que Davi tinha plena certeza que era Deus quem lutava pela causa dele. Porque ele sempre consultava Deus em tudo que ele fazia. Então eu queria deixar para você uma pergunta hoje. Na verdade, 4 perguntas. Suas frustrações, elas têm te derrubado? O que você tem enfrentado na sua vida? As suas frustrações, elas têm te derrubado? Derrubado a ponto de você não ter forças para nada? Essas tuas frustrações, elas têm te limitado? Elas têm causado em você paralisação? Você tem ficado paralisada, limitada? Elas têm te paralisado fisicamente também? Elas têm te limitado espiritualmente? Elas têm te paralisado fisicamente? Elas têm te desanimado? Todas as tuas frustrações têm te desanimado? Se você respondeu sim para alguma dessas questões, eu te digo que tá na hora de você olhar para o alto, de você olhar para o Senhor. Eu queria encerrar lendo Salmos, Salmos para você 42, que foi escrito nesse período aí de Davi, nesse período conturbado de Davi, nesse período que ele foi traído, nesse período que os amigos conspiraram contra o reinado dele, que o próprio filho também conspirou com o reinado dele. E olha o que Davi escreve nesse momento para o Senhor. Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças. Entre a multidão que festejava, porque você está assim tão triste, a minha alma? Nesse momento, Davi está enfrentando tristeza profunda. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o Deus meu. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite, esteja comigo. A sua canção é a minha oração, ao Deus que me dá vida. Direi ao Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Queridas, mesmo Davi enfrentando todos esses problemas, todas essas crises, todas essas tristezas profundas que ele estava enfrentando nesse momento, ele colocava diante de Deus, e eu acho muito lindo em Davi, como eu já falei, é essa franqueza com os seus sentimentos. Davi colocava, ele mesmo estava se perguntando para ele mesmo diante dessa oração: por que você está triste, minha alma? Por que você está abatida, minha alma? Porque confie no Senhor. Na minha angústia, confio, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Esse sempre foi o ponto de Davi. A alma dele tinha sede de Deus, porque ele era temente a Deus. Davi temia com todas as forças no Senhor. E nesse momento, se você tem passado por algum tipo de angústia e ela tem te limitado, se o seu problema tem te derrubado, tem te limitado, tem limitado a tua visão do alto, tem limitado você de ver a Deus, coloque isso agora diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Peça perdão, porque você não tem sido temente ao Deus poderoso. Porque nós achamos, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas aí na hora da angústia, na hora do problema, na hora da perseguição, a gente cai. Aí a gente fica bagunçado, daí a gente fica sem saber o que fazer, daí a gente fica sem saber como agir, daí a gente... porque realmente nós não estamos confiando no Deus Altíssimo. E eu queria deixar essa devocional para você, que você leia com calma todos esses versículos que eu coloquei para você, que você leia com calma esse Salmo 42, medita nele, que você leia a história aqui de Davi também, 2 Samuel 22, medite nesse texto, que você realmente coloque-se na presença do Senhor, que Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que te liberta, Ele é o Deus que luta as nossas causas. Amém, queridas? Queria encerrar essa devocional com você, para que você realmente coloque a sua esperança no Senhor. Não deixe os problemas te abalarem, não deixe os problemas te limitarem, não deixe um diagnóstico de alguma doença te derrubar, não deixe o diagnóstico de alguma coisa que está acontecendo na sua volta te derrubar, te limitar a ação de Deus sobre a tua vida. Que você olhe para o Senhor. Amém? Encerramos aqui a nossa devocional e aguarde que a gente vai fazer o próximo resumo de devocional. Um grande beijo, fique com Deus, até a próxima.